certo? A gente vai conversar um pouco sobre a questão do acolhimento diante da dor das pessoas que chegam nas nossas paróquias, nos nossos centros, né? É muito comum a gente pegar aí pessoas que vêm adoecidas de ansiedade, adoecidas de depressão, mas eu até coloquei aí nos meus slides, né, que o Jean pode passar para vocês, depois a Dominus pode talvez dar aquela formatada, né, Jean? E aí depois ele passa esse material, mas quando eu pensava, né, nas tantas dores emocionais, existe também uma dor que eu acho que é bem importante, que a gente que chega muito, né, nas paróquias, nas comunidades, que é a dor dos conflitos, né? Muita gente em conflito relacional, conflito familiar, né? Então, realmente é uma dor muito grande, né? Porque às vezes a gente pensa que a dor emocional é só a depressão, aquela pessoa que está chorando, então aquela pessoa que está em pânico, mas o conflito que as pessoas vivem no âmbito relacional, familiar, é uma dor muito forte, uma dor de mágoa, uma dor de ódio, uma dor às vezes de vingança, né? Uma dor de não querer dar o perdão em família, né? Às vezes eu pego aqui, eu atendo famílias também, não só a terapia de casal, adultos, né, óbvio, mas famílias, né? E tipo assim, quando chega uma família que tem uma empresa familiar, Jean, é terrível. Ali entra, né, o perdão, aí entra a competição por dinheiro, é tanta coisa, né? E isso também é uma dor. E isso também é uma dor. E muitas vezes as famílias que nos frequentam, né, que frequentam nossas paróquias, nossas comunidades, nossos movimentos, são famílias que vêm carregadas dessa dor, né? As dores da ausência de uma boa relação familiar. Então é bacana, certo? Então, se der, a gente chega lá. Espero que a gente faça aí um spoilerzinho sobre esse tema. Eu fiz aqui os slides, né? Não mandei mais cedo, então não sei Eu se o Gil vai vou. querer Pode, mostrar, se ele tu vai querer consegue. ajeitar. Tu quer compartilhar, Rômulo? Pode compartilhar. Certo. Tu sabe que eu fiz uma confusão aqui, né? Eu botei no celular, aí tá no Tá. celular, depois eu tô aqui no tablet, porque fica maior que o Ah, de vocês. deixa eu. Então, eu vou deixar Eu contigo vou aí. fazer o Mas se seguinte. não der, não tem bronca, viu? Tá, eu vou abrir aqui. Eu não abri no computador, mas eu já abro e vou compartilhando. Mas pode ir seguindo, eu já libero aqui para Tá o bom, pessoal ir tá bom. vendo. Então vamos lá. O acolhimento como dor, o acolhimento como resposta à dor emocional. É o tema da nossa tarde, né? E aí eu começo com vocês explicando um pouquinho o que é a socialização, o que é viver em socialização em sociedade, né? A socialização é um processo mútuo e contínuo na vida dos indivíduos. E aí entra, né, onde a gente vai começar a falar para chegar propriamente no acolhimento. As habilidades socioemocionais são um conjunto de comportamentos que vão nos auxiliar no convívio com as outras pessoas. Nossas habilidades socioemocionais estão diretamente relacionadas às nossas potencialidades e vulnerabilidades. E o seu aprimoramento impacta diretamente nas nossas relações. Ou seja, né, o acolhimento, né, o indivíduo que acolhe, o indivíduo que é acolhedor, ele, digamos assim, ele vai precisar ter uma bagagem, certo? Porque o acolhimento não é só estar ali na porta da paróquia ou na porta da comunidade, dando aquele sorriso, aquele abraço, óbvio, né? Isso ali também é muito importante, isso ali também já gera um primeiro impacto positivo nas pessoas que chegam, mas eu acho que o Jean quer que eu fale de um acolhimento mais profundo. E para a gente ter esse acolhimento mais profundo,
a gente precisa detectar se eu tenho o que eu vou chamar para vocês de bagagem com habilidades socioemocionais, né? Se eu tenho essa bagagem, né? Se eu tenho essas habilidades socioemocionais, né? Que são o quê? É um conjunto de comportamentos, né? É um conjunto de atributos que vai, de fato, me ajudar a acolher bem, certo? E aí eu vou depois, né, daqui uma lista dessas habilidades socioemocionais, né? E, e como é que a gente nasce pronto? Não. Eu gosto muito de explicar isso, né? Por que que é habilidade? Porque uma habilidade não é uma coisa inata, né? Ou seja, eu não nasci com, mas eu adquiro, eu treino e eu viro expert. Eu não nasci sabendo andar de bicicleta. Eu aprendo, eu caio, eu treino e eu posso virar, né, um competidor de corrida de bicicleta, né? Eu não nasci sabendo dirigir, né? Eu aprendo, eu treino as bases, né, me dá ansiedade extrema quando eu começo a pegar na direção, mas de tanto eu fazer aquilo, eu me torno expert. Eu posso viajar o Brasil inteiro, né? Então, as habilidades socioemocionais, é importante que a gente tenha já essa ideia sobre ela. Porque, Romulo, eu sou muito antipático. Como é que eu vou ser empático? E aí, a gente pode pensar, tu é simpático porque vem de família, vem do teu sangue. É verdade. Isso ajuda muito. Mas é importante que eu veja isso como o quê? Como, obrigado, Jean, como uma habilidade que eu posso treinar. Eu posso treinar ser empático. Eu posso treinar fazer um sorriso. Eu posso treinar ser mais compassivo. Eu posso treinar ser mais resiliente, certo? Então, gente, eu gosto muito de explicar esse tema, porque eu acho que é até um pouco libertador. Porque a gente, às vezes, a gente acha que pau que nasce torto, morre torto, assim é de banda e não tem jeito, né? E a gente esquece de uma capacidade do ser humano de neuroplasticidade cerebral, né? É neuroplasticidade, ou seja, o cérebro, ele pode, com as novas sinapses, aprender novos comportamentos, né? De repente, aquela pessoa que não é empática, ela vai aprender a empatia, ela vai se autogratificar, ela não conhece aquele prazer, né? Quando a gente é empático, a gente entende a dor do outro, a gente é assertivo, isso também gera uma autogratificação em nós, isso também gera algo dentro de nós legal. Então o cérebro ele vai começando a treinar isso, a treinar. E aí, de fato, a gente vai conseguir ser empático, acolhedor, né? Então, hoje, nas grandes empresas, né, e na educação, se usa muito esse conteúdo de habilidade socioemocional, né? E a paróquia, ela é também esse lugar. A comunidade carismática, a comunidade religiosa, ela é também esse lugar, né? As comunidades de vida fraterna, elas são também esse lugar. E aí, por isso que é importante o tema das habilidades socioemocionais, para depois eu cobrar o acolhimento. Entendem? Então, assim, se eu não tenho essa base, como é que eu vou acolher bem? Né? Se aquela pessoa, sei lá, vem de uma família, né, vocês aí de São Paulo, né, que são mais educados do que a gente nordestina, a gente às vezes é muito, né? O nosso acolhimento é diferente, a verdade é isso, né? Existe essa diferença cultural. Mas o que que acontece? A gente vai treinar aquela pessoa, né? Vai treinar, por exemplo, a tonalidade vocal dela, como é que ela usa os verbos, né? Como é que ela olha, como é que é a comunicação não verbal, até ela virar esse acolhedor. E aí, uma vez que eu tenho a bagagem, que eu sou acolhedor, podem vir.
pessoas com as mais variadas dores, né? Dores psíquicas, dores relacionais, dores familiares, porque eu vou ter bagagem para acolher tudo isso, certo? É muito ruim quando a gente vai fazer uma coisa e a gente não tem propriedade, a gente não tem bagagem, né? Acho que por isso que é tão importante aí a todo esse percurso de formação que a Domus faz, né? Então, realmente, a gente tem que se treinar para a coisa acontecer. Pode passar o slide. E aí, antes de chegar no acolhimento, eu falo aí um pouquinho, né, dessas competências socioemocionais, tá bom? Que tem toda uma parte realmente do cérebro. Hoje, gente, na psicologia, a gente, na psiquiatria, a gente vai dando cada vez mais importância a essa neuroplasticidade cerebral, né? Assim, até a cura de traumas é também isso, né? E, e assim, é como se esse caminho fosse deixando a coisa mais acessível. Tipo assim, vale, eu tenho um caminho para ser acolhedor. Não é só assim aquele acolhimento, aquela coisa. Como é que eu faço para ter isso? Pode passar. E aí, eu dou uma definição de o que são as competências socioemocionais, né? Aí eu digo para vocês, são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. É estabelecer objetivos, tomar decisões, enfrentar situações adversas ou novas. Poderíamos também definir como capacidade de gerenciamento e autorregulação das próprias emoções e sociabilidade, né? Ou seja, a grosso modo, é a capacidade de o quê? De gerenciar bem as minhas emoções e a minha maneira de se relacionar, certo? Então, as habilidades socioemocionais são isso, né? Essa capacidade que eu tenho de me gerenciar, de entender o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sinto, e a capacidade de levar isso para fora, né? De realmente entrar em relação com as pessoas. E aí, se a gente pode passar, se a gente for ver, né? Se a gente for, por exemplo, se a gente for, Romulo, seja mais concreto, né? Em palavras, pronto, pronto, deu certo já. Em palavras, né? Por exemplo, existe uma infinidade de literatura sobre isso, né? Por exemplo, eu peguei essa do Instituto Ayrton Senna, que é um instituto que trabalha muito com educação, né? Mas tem uma infinidade, tá? A gente tem aquela a Del Prete, né? Eu acho que vocês conhecem também, ela é uma psicóloga e ela fala muito dessas habilidades. Mas para acolher bem é como se eu precisasse ter um pouquinho de tudo isso aí. Olha aí, empatia, respeito, confiança, iniciativa social, assertividade, entusiasmo, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, foco, responsabilidade, organização, determinação, persistência, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artísticos. Olha aí a gama de coisas que tem uma pessoa que tem boas habilidades socioemocionais, né? E eu queria que tu não esquecesse esse conceito-chave, né? Qual é o conceito-chave? São habilidades. Eu não preciso nascer com. Eu não preciso ter nascido tolerante ao estresse, mas eu posso aprender a tolerar o estresse. Eu não preciso ter nascido com iniciativa social, mas eu posso aprender a ter iniciativa social, né? E aí vai, certo? E eu acho que isso é bacana porque tira aquele mito, né, de que eu não vou conseguir porque eu sou assim assado, né?
E nos faz ver que a gente pode adquirir, treinar e virar expert, tá bom? Então, vocês entenderam bem, eu posso passar adiante, alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, eu sei que não chegou no final, mas isso aqui é base. Você só vai entender o que eu vou falar mais depois, se tiver ficado bem claro essa dimensão. Se uma pessoa quiser falar, ou então tu quer que eu deixe tudo pro final, Jean, para não atrapalhar a gravação, me diz Se aí. quiser colocar a pergunta ali, eu posso fazer para o Rômulo, se alguém for com alguma dúvida, alguma coisa, senão a gente segue. Se você quiser seguir, Rômulo, e aí se caso alguém fazer pergunta. Pronto, beleza. Então eu vou seguir, até por conta do tempo, né? Meu e de vocês. Então, além, né? Essa parte aqui também é fundamental, certo? Além do que eu falei antes, né? Aquele quadro enorme, né? Empatia, respeito, confiança, assertividade, entusiasmo, resiliência, certo? Essa dimensão aqui da comunicação não verbal no acolhimento, ela é fundamental. Porque, gente, é aquela frase, né? Os olhos são as janelas da alma, né? Os olhos são as janelas da alma, né? Alguém riu aí. Os olhos são as janelas da alma. Sabe, assim, a gente sente quando a gente recebe um olhar acolhedor, quando a gente recebe um olhar encorajador, quando a gente recebe um olhar de perdão, quando a gente recebe um olhar de afago, de compreensão. Então, se hoje aqui a gente está fazendo um treinamento sobre acolhimento à dor emocional, eu preciso que você, exatamente agora, pense aí como é que teu corpo fala. Queria que tu começasse assim a se questionar, viu? Porque eu não gosto de dar, se eu pudesse, viu, Gil? Eu não gosto de dar palestra, eu gosto de fazer vivências, né? Mas eu sei que tem que ter a formação, a palestra. Mas como é que teu corpo fala? Como é que tu dá o teu bom dia? Como é que quando tu tá ali no serviço, né, na mesa do dízimo, meu Deus, viu? Como é que os teus olhos falam, né? Como é que os teus olhos falam, certo? Porque, gente, o corpo não tem, né? Por exemplo, eu trabalho muito com estresse, e eu digo, né, se você não fala o estresse, ele vai sair. Às vezes a pessoa está com a cara deste tamanho, às vezes a pessoa explode de uma vez com alguém que não tem nada a ver, né? Às vezes a pessoa passa, não dá bom dia, não, sabe, assim, a cara muito sisuda, muito fechada, né? E às vezes as pessoas vão ficando, sabe com o quê? Com medo da gente. Atenção você, né, que é coordenador, que é superior, né, que é responsável, que é líder. Gente, o teu corpo, ele fala. E é horrível a gente estar na equipe porque a gente tem medo do superior, que a gente tem medo do olhar dele, né? Então, assim, o corpo, ele fala mais do que as nossas palavras, certo? E aí, eu vou dar um verbozinho que eu acho que quando eu, sei lá, li isso e tive esse insight, assim, ele me ajudou muito, que é o que? Aferir, né? A gente faz o que? A gente afere a pressão. A gente não está vendo como é que está a pressão, mas a gente vai aferir, a gente vai o que? Intuir, checar, certo? Então eu coloco, né? Aferir como o meu corpo transmite o que está dentro dele e como o exterior, certo? Volta, Jean. Como o exterior recebe aquilo que saiu de mim. Tu precisa aferir. Fala, será que a pessoa viu que eu acolhi bem? Será que passou aquilo mesmo? Né? Porque diante de alguém que chega muito adolorado, né? Se os meus olhos
se o meu abraço, se o meu rosto, ele não demonstrar isso, vai ser difícil aquela pessoa fazer um caminho, ficar conosco, falar verdadeiramente o que ela está vivendo, sentindo, e a gente fazer o nosso papel de ajudá-la, de evangelizá-la, de catequizá-la, de torná-la santa. Vai ser difícil. É importante também, certo? Ainda sobre isso, que a gente entenda que existe uma diferença entre ser responsivo e ser reativo. Às vezes a gente é muito reativo, peibu, né? Aquela pessoa que não tem, não sei, aqui no Ceará a gente diz, né? Não tem papa na língua. Aquela pessoa que você diz uma coisa, ela já diz outra ali bem, né? Mas é importante a gente, Vala, será que eu respondo bem? Eu sou muito reativo, eu já fico explodindo, eu já dou uma resposta sem pensar, certo? E aí, ainda voltando para o corpo, né? O que é que eu quero que você observe, se você tem esse acolhimento com o teu corpo? Como é a tua expressão facial? Como é o teu contato ocular? Como é que é o teu tom vocal? Gente, tem gente que só fala no imperativo. Vocês já prestaram atenção? Eles não aprenderam a conjugar os verbos no subjuntivo, eles vão aprender no imperativo, mandando. Viu? Faz isso, né? Você poderia fazer isso? Daria certo fazer isso, né? O que é que você acha? Ou então, né, que eu gosto muito disso. Fulano, eu tenho a sensação que você não está bem. Eu não estou dizendo que a pessoa não está bem, eu estou dizendo que eu tenho a sensação, pode ser que seja, pode ser que não seja. Ali ela vai me responder com o meu acolhimento, né? Mas assim, essa coisa, ó, da expressão, do contato ocular, do tom vocal é fundamental, certo? É a postura, a gestualidade, a dimensão, a distância corporal, né? Às vezes as pessoas elas falam assim em cima da gente. Parece assim que é uma coisa agressiva. Então, diante de uma pessoa que chega, né, assim, às vezes a pessoa chega perturbada psiquicamente, né, por causa de um conflito, né, uma decepção, certo? Eu não queria, acho que depressão, ansiedade, todo mundo já está virando expert, mas essa parte de conflito relacional, que as pessoas sofrem muito e adoecem muito, a gente precisa ter um manejo para tratar disso. E chega muita gente com isso. Todos nós temos isso, no fundo, né? Então, tu imagina aquela pessoa que vem de um conflito. Aí você vai acolher ela, você fica quase colado, assim, ó. A pessoa ela não tem nem como respirar. Assim também, como é interessante. Se tu também ficar muito distante, ela talvez não vai se sentir acolhida. Ela também vai sentir o quê? Frieza. Vala que povo frio. Vala que povo frio, né? Existe também só um adendo, viu, Jean? Tem que prestar atenção aqui no tempo, mas a gente está com tempo. Existe também todo o lance cultural, né? Aí no Sul, existe muitas culturas, né? Eu sei que também a gente está aqui com gente de todo lugar, não é isso? Eu morei uma época na Europa e muito engraçado, né? Eu morei um tempo na França e na Itália, né? E francês, assim, essa coisa da distância corporal é muito forte. Você não pode estar chegando perto demais, né? Então, é tanto que quem aqui já teve a oportunidade de viajar, se você está lá em Paris, se você sem querer bate em alguém, você toda hora fica escutando, pardon, 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 né? Perdão, 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 porque ninguém realmente pode. Existe também essa dimensão cultural, né? E na Itália, né, já é todo mundo aquela gritaria, todo mundo se abraça, né? Já é bem aqui como a gente assim brasileiro, né? Então, é importante também a gente detectar isso, certo? Se de repente chega um estrangeiro,
na tua paróquia, né? Geralmente eles têm uma afeição muito forte por a gente brasileiro, a nossa fé é muito calorosa, muito viva, mas de repente é importante tu ter um pouquinho esse tato, né? Pode ser que ele não goste logo daquele abraço, certo? E aí também, nessa comunicação não verbal, a assertividade nos elogios e nas críticas. Isso também é acolhimento, né? Assim, eu sempre digo, criticar, gente, é uma arte. Criticar é uma arte. Porque, primeiro, a gente não deve criticar a pessoa, mas o comportamento da pessoa, né? Uma coisa é eu dizer, fulano, eu vi que você chegou atrasado ontem, né? Isso não é bom e tal para a empresa. É diferente você dizer que é um atrasado, né? Que é um displicente. Ou seja, a gente diz o quê? A gente fere a pessoa, né? O ser da pessoa, que não só aquele comportamento, né? Assim também como os elogios, né? Assim, tudo isso funciona muito nessa prática, sabe? Assim, como é que uma criança aprende, pessoal? Ela aprende muito mais com reforços positivos. Quanto mais você diz para uma criança, né? Meu filho, como tu é danado, né? Danado no sentido positivo. Como você é bom nisso. Como você joga bem futebol. Ele vai lá e quer fazer outro gol. É o reforço positivo. O que é o reforço positivo? São os elogios, né? Então, diante, sei lá, de um funcionário da paróquia, como você foi organizado dessa vez, né? Como ficou bonito dessa vez, né? Como você foi assertivo dessa vez. Então, são reforços positivos, ou seja, o elogio. E aquilo vai gerando o quê? Mais positividade, né? Mais positividade, certo? E, por sua vez, o que que acontece? Vai gerando essa atmosfera acolhedora. Tá bom, gente? Sim, eu vou entrar no acolhimento agora, mas tudo isso vai gerar o quê? Uma atmosfera acolhedora. A gente sente quando a gente entra numa paróquia, no movimento, a gente sente quando tem aquela atmosfera, eu gosto dessa palavra, atmosfera acolhedora. Né? As pessoas sorriem, as pessoas se olham, as pessoas se tocam, as pessoas lançam estímulos positivos. Então, não tem como uma pessoa que chega adoecida pelo uma dor, seja uma dor de conflito, seja uma dor de depressão, de ansiedade, ela não se sentir cuidada, ela não se sentir confiante para falar da dor dela, sabe? Assim, é muito importante essa coisa da atmosfera do acolhimento, sabe? Assim, às vezes a gente vai, sei lá, almoçar numa família, certo? Ou numa comunidade religiosa. A gente sente quando aquela família é funcional, né? Como eu digo para vocês, as pessoas se olham, as pessoas se falam, as pessoas têm uma descontração. E a mesma coisa, o contrário, né? Quando a gente chega numa comunidade, sei lá, numa família, certo? E a gente sente que tem coisas mal resolvidas, as pessoas não se olham. Eles não se olham. Aí começa, um derruba o prato, um quebra um copo, dá uma topada, entendeu? Porque é todo mundo tenso. É todo mundo tenso, né? Não existe atmosfera de acolhimento. Eu falo isso porque hoje na igreja, né, pelo menos aqui em Fortaleza, e aqui, graças a Deus, né, o catolicismo é muito vivo, são muitas comunidades, mas hoje tem muitos movimentos aqui de casais, né, o Amário, o Familiare, as equipes de Nossa Senhora estão bem fortes aqui em Fortaleza, e são movimentos que se reúnem muito na casa, né, assim, das famílias. E é batata isso. A gente sente quando aquela família, aqueles cônjuges
tem essa atmosfera de acolhimento, certo? Então, assim, eu queria que vocês já fossem construindo esse mapa mental, tá bom? Na cabeça de vocês, né? Para a gente chegar no acolhimento, pode ir, Jean, pro slide. Para a gente chegar no acolhimento, né? A gente precisa o quê? Dessa bagagem das habilidades socioemocionais para a gente gerar essa atmosfera de acolhimento, né? Aquela famosa frase do Evangelho, né? Vejam como ele se ama. Vejam como ele se ama. Aquele clima lúdico, leve. E aí, meu amigo, não tem quem não queira contar tudo da vida para vocês. Todas as dores. E aí, finalmente, a gente chega aí no acolhimento, certo? O acolhimento de alguém adoecido passa por algumas nuances, né? Aqui já é bem a prática, tá bom? Eu falei só ali a introdução, né? Fiz toda uma premissa. Não esquece essa imagem da bagagem que você deve ter de habilidades. Não esquece essa coisa da atmosfera de acolhimento que uma paróquia, uma comunidade, ela precisa ter, certo? Então, são duas bagagens, né? Duas malas fundamentais. E agora, de fato, o acolher, né? Então, diante de alguém que chega para mim, o que é importante? Olha aí, escuta sem julgamentos. Importante isso, escutar, sem julgamentos. Né? A escuta empática, ela é justamente esse acolhimento, né? Eu vou, digamos assim, me concentrar naquela pessoa que está diante de mim. Eu não posso ficar olhando o celular, eu não posso ficar olhando o relógio, certo? Se eu dou 20 minutos, se eu dou 20 minutos para aquela pessoa, então que seja 20 minutos de qualidade, certo? De qualidade, né? Então isso gera empatia, né? Detectar quais seus principais talentos para que ela possa se sentir útil e gratificar-se nos seus próprios dons, né? Ou seja, aqui a gente entende também nessa escuta. É muito bom a gente, quando vai escutando, a gente começar a detectar, além da problemática, o que ela tem de positivo. O que ela tem de positivo, certo? As pessoas, elas têm uma baixa estima muito grande. Né? E, por exemplo, quem tem depressão, por exemplo, não reconhece nada que ela tem de bom. Né? E aí, de fato, nessa escuta, uma vez que eu escuto, uma vez que eu acolho, né? Peraí, o que que ela tem de bom? E aí eu vou o quê? Engajar aquela pessoa. Que horário que ela pode, né? Respeitar o ritmo que ela pode, né? Ajudar a fidelizar esse ritmo, certo? Às vezes, por exemplo, né, a gente vai ver aquela pessoa uma vez só, mas o ideal é que essa pessoa faça todo esse caminho, né? E aí, por isso que é importante nessa escuta de acolhimento de alguém que está com dor emocional, certo? A gente entender o que que eu vou fazer depois, né? O que que eu posso orientar, o que que eu posso engajar, o que que eu posso dizer para ela, certo? Pode passar. E aí eu coloco, né, fundamental um olhar voltado para metas, né, assim, diante de alguém que está com problema emocional, né, você quer estar conosco, você pode dar um tempo aqui na paróquia, né, você pode ajudar, isso aqui tem que corrigir, viu, gente, esse slide aí, orientar para o altruísmo e não permanência de uma escuta ininterrupta ao drama vivido, porque também, assim, se a gente deixar aquela pessoa, ela vai falar horas, 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 e é óbvio que eu também vou me cansar, né? Que também vai ficar fadigoso, certo? Às vezes, né, gente, assim, a gente, tipo assim,
a escuta empática, né, de você que é um líder na paróquia, na comunidade, né, esse acolhimento, a dor, assim, a gente também tem que entender que, às vezes, a pessoa, de fato, ela, ela precisa de um psicólogo, né, de um psiquiatra, né, de um médico, certo? Então, assim, você não, por isso que você não vai terapeutizar com aquela pessoa, né, mas é o que realmente, né, esse primeiro acolhimento à dor emocional, né? De repente ela vai precisar se confessar, então você já vai passar, né, assim, para o sacerdote. De repente, realmente vai precisar de um médico. De repente, às vezes chegam casos, né, de crianças que são abusadas. Ela vai precisar o quê? Do conselho tutelar. Às vezes é uma pessoa pobre, uma família pobre, né, que vive verdadeiras situações de violência, moral, psicológica, física, sexual, né? Existem também pessoas que chegam a nós assim. E aí ali também a gente não pode perder tempo, né? A gente precisa também ser assertivo, conselho tutelar, né, com a criança. É, e aí, né, assim, falar muito dessa questão do equilíbrio, né, entre vida paroquial, vida familiar, vida pessoal, né, validar, né, expressar quão valorosa ela tem de ação no ser dela, né, validar, como eu já falei bastante, através da comunicação não verbal, né, e essa atmosfera fraterna, né, realmente aqui é um lugar de perdão e de festa, certo? É um lugar de perdão e de festa, né, que é muito o que Givanier fala, né. É óbvio, né, eu sempre digo que uma paróquia, e essa, às vezes, é a crítica, né, que o mundo, com tanta violência, faz a gente, né? Eles, às vezes, querem que uma comunidade religiosa, de freiras, de padres, né, uma paróquia, seja tipo assim, um oásis, né? Como se a gente não tivesse um temperamento, uma personalidade, como se a gente não tivesse, talvez, tendências a ser borderline, a ser histriônico, a ser depresso, a ser ansioso, certo? Tudo isso, ó, toda uma vez, né, a minha orientadora, nunca esqueci, quando eu trabalhava com estresse, ela me disse isso: Rômulo, uma comunidade do jeito que tem um percentual no mundo de pessoas com depressão, com transtornos psíquicos, uma comunidade religiosa, ela também vai ter um percentual. Por quê? É feita de gente, de pessoas, né? De gente e pessoas. E o problema não é a gente ter algo, o problema é quando a gente não cuida desse algo, né? Então, a gente às vezes é muito atacado, porque às vezes o mundo cobra que a gente seja um oásis de paz. E ali também tem competição, tem ciúme, tem inveja, tem, né? E aí tem também, né, o desejo de ser santo, o desejo de viver o evangelho, o desejo de evoluir como ser humano, o desejo de crescer no diálogo, o desejo de crescer, né, na convivência, o desejo de... E aí vai. Mas em tudo isso, né, gente, é importante que tenha essa atmosfera fraterna, tá bom? Alguém quer falar ou eu posso avançar um pouquinho? Só para eu falar. Pode seguir, Romulo, que Seguir, né? depois no final a gente faz as partilhas. Pronto. Então, como eu falei, né? Quando eu pensava nesse tema que o Jean me pediu, sobre o acolhimento, a dor emocional, né? Visto que a gente realmente vive num mundo adoecido, certo? A gente realmente pode pensar nos principais adoecimentos, né? Quando a gente fala dor emocional, a gente pode pensar realmente na depressão, na ansiedade, né? Na dependência comportamental, né? Na dependência química, certo? A gente pode pensar, né? Quais são os outros adoecimentos do nosso tempo? Autismo, TDAH, né?
Muita gente descobrindo autismo adulto também, né? Então a gente pode pensar nessas dores, mas eu confesso que eu fiquei muito com essa dor do conflito, né? Com essa dor do conflito. E conflitos de família, certo? Conflitos de família, né? É impressionante como hoje as famílias, elas precisam de mediadores, certo? Elas precisam de mediadores, né? E muitas vezes a gente, na comunidade religiosa, a gente faz exatamente isso. Mediar um conflito entre um casal, e ali é a dor emocional daquele casal, mediar um conflito entre pai e filho, e ali é uma dor emocional daquela relação, mediar um conflito entre, eu atendo nora e sogra, pense aí, viu? Eu tenho um casalzinho de nora e sogra, viu? Mediar a dor emocional daquela relação, certo? E então, por isso que eu achei importante trazer algo sobre isso. Pode passar. E aí, o que eu queria que você entendesse, né? O que é um conflito? Para a gente entender a dor emocional disso, certo? A gente pode definir o conflito como uma crise na relação entre os indivíduos, uma dificuldade de entendimento entre duas pessoas ou mais, um momento de enfrentamento, uma situação de divergência ou oposição. Um conflito também é uma oportunidade de conciliação, uma perspectiva de crescimento e mudança positiva. Olha aí como é importante o conflito, né? Eu vivo dizendo aqui, né, sobre dores relacionais, é horrível relações simbióticas. Gente, tudo que é simbiótico faz mal, vai estourar, né? Ai, a superiora com a vice-superiora que são 100% de acordo, que tudo vai estourar, certo? Vai estourar, né? Então, o conflito, ele vai também ter essa perspectiva de crescimento, de mudança, né? De evolução, certo? E aí essa é a grande chave, quando a gente pega pessoas com conflito. A gente deve ali como acolhedor, a pessoa vai falar do que aconteceu, a raiva, a briga, a traição, o adultério, a briga em família, né? Ela vem com aquela dor por causa do conflito que ela está vivendo, mas aí qual é a grande saída? Quando a pessoa está com dor, ela não enxerga nenhum palmo à frente do nariz, porque só é a dor. Fica as vozes do que aconteceu ecoando dentro dela. E aí o que a gente tem que fazer como um bom acolhedor? Olha para cima. O que essa provocação pode gerar na tua vida? O que isso pode gerar como crescimento? Então, essa é a melhor maneira de acolher alguém que vem com a dor do conflito. Porque ela está tão ali que a gente vai dizer, ok, né? Diz para ela, não existe vida sem conflito, não existe relação sem conflito, mas o que essa provocação pode gerar em ti? O que tu pode evoluir com isso? Isso ali já dá um respiro para ela, certo? É uma maneira muito assim de, né? É como se ali a gente cuidasse da dor emocional que ela está sentindo. Como se a gente fosse dizer assim, o primeiro remédio, certo? Eu já respondi as perguntas, pode passar. O pessoal mais... Olha, tem mais alguns. E aí, quando a gente também estuda conflito, né? A gente começa a entender que existe uma dimensão interna, intrapsíquica, certo? Situações que exigem de nós movimento auto-reflexivo, avaliativo, em prol de tomar de decisões, dúvidas, desafios relacionados aos nossos processos pessoais, ou seja, existe também aquele conflito pessoal, né? Uma coisa, tipo assim, sei lá, um jovem, né? Às vezes ele entra em conflito. O que ele vai ser?
que ele vai escolher? Às vezes também a gente está em conflito. Será que eu assumo essa liderança? Será que eu assumo esse cargo? Isso ali é um conflito interno, pessoal, certo? E aí eu preciso dessa auto-reflexão. E o outro tipo de conflito, que é esse que eu estou falando mais, né? Interpessoal. Surge entre dois ou mais indivíduos, envolvendo tomadas de decisões a serem pensadas conjuntamente, certo? E aí é mais esse conflito que eu estou falando, tá bom? E aí, né, aí, ó, de novo, ó, comunicação não verbal, certo? Não, esse cara não é bipolar, viu? Que aí você pode ver. Vala, tem horas que ele está sorrindo, horas que ele está chorando, desesperado, né? Mas não é isso que eu quero falar. Mas eu quero falar que, às vezes, as pessoas têm um grande conflito e se você não ajudar elas a falarem, a gente não vai descobrir de fato se ela está com essa cara muito depressa lá dentro dela ou com essa cara de satisfação lá dentro dela. Tem pessoas que são muito silenciosas, né? E aquilo gera um adoecimento de depressão, por exemplo, né? Tem pessoas que tá triste, tá alegre, tá feliz é a mesma cara, né? Então a gente precisa ir um pouco mais dentro para saber qual é a cara que está dentro dela, é de desespero, de medo, né? De depressão ou, né? Ela realmente está bem, certo? Passa, Jean. E aí eu coloco mais esse, certo? Conflito, fuga e agressão. A gente vê aí relacionamentos interpessoais, é muito comum isso, certo? E aí passa que é o último conteúdo. Que aí volta aquilo que eu falei no início, para a gente fechar. Pode passar esse slide. Então, diante do conflito que chega a nós, né? Às vezes a pessoa ela enxerga como algo negativo, né? Ou seja, reagimos a ele com negação, fuga, violência, seja ele verbal, físico ou psicológico. Aqui o outro é visto como um adversário, onde há pouco espaço para o diálogo e a cooperação. Às vezes as pessoas veem o conflito de forma só negativa. Ele está contra mim, ele não gosta de mim, né? Ele me persegue. Muito comum, viu, no ambiente religioso, certo? Mas aí, o que é que a gente deve fazer, né, para cuidar um pouco dessa dor emocional de quem está vivendo conflito? Enxergar como algo positivo. Reagir de forma construtiva. Existirá sempre o desconforto, mas uma consciência de que as divergências abrem as portas para a mudança e para o fortalecimento das relações. Quando aparentemente não se resolvem, a gente precisa o quê? Pacientar, né? Eu até criei esse verbo, e depois voltar a agir no tempo certo. Tá ok? Então, são 1h52, queria dar uma paradinha. Vocês têm aí mais slides, mas eu queria aproveitar uns minutos para a gente tirar algumas dúvidas, interagir um pouco, certo? Eu vou fazendo as perguntas aqui, tá? Tá. Sobre a questão da aula, vai estar disponível no canal no YouTube. É, Como ajudar uma pessoa que se sente abandonada? Certo. Maria, né? É uma pergunta bem profunda. Engraçado, viu, gente? Né, Jean? Né? Vocês sabiam que a principal dor do ser humano é justamente essa, o abandono? Né? Eu estudo muito Bowlby, né, que é um psicólogo já falecido, e ele diz assim, que a necessidade fundamental do ser humano é o vínculo, não é o sexo, não é o alimento, é o vínculo. Vínculo entre nós, né, com as pessoas, e vínculo também com Deus, né? E a ausência de vínculo é justamente o sentir-se abandonado, né?
Então, assim, a primeira coisa que eu preciso que você faça é o quê? Como é esse abandono dela? Às vezes, sei lá, a pessoa é adotada, né? Às vezes a pessoa tem muita gente ao redor dela, mas lá dentro dela ela tem uma insegurança enorme. Mas eu coloco isso. Conversa com ela sobre vínculos. Como é que eram os vínculos dela na infância, na adolescência, na família? Como é que são os vínculos delas atuais, né? Porque, de fato, a ausência de vínculo é adoecedor, é enlouquecedor, certo? Mas, de repente, a gente precisa entender, né? Qual a dimensão, qual a esfera, qual o período que esse abandono iniciou e por aí vai, tá bom? Só uma coisa também, que eu gosto sempre de falar isso, né? A gente também, né, como paróquia, eu como psicólogo, né, os meus pacientes também têm um vínculo comigo, né, um vínculo de cuidado, de respeito. E aí entra o que eu quero dizer, ó, nós não devemos substituir pai, mãe, marido, amigo, mulher, de ninguém. Filho, não é esse o nosso papel. Não é esse o tipo de vínculo meu com o meu paroquiano, eu enquanto padre, enquanto religioso, religiosa, eu não vou substituir ninguém. É um outro vínculo. É um vínculo também de fé, de parceria, de cuidado, de altruísmo, de pessoas adultas, mas não substituição, certo? Mas é uma dor psíquica muito profunda, viu? Então, vai devagar, vai aferindo, como eu falei. Como agir essa pergunta do Anderson, como agir ou proteger essa pessoa acolhida na paróquia quando os julgadores entram em ação? Essa pergunta é complexa. Ixi, repete aí, Janzão. Vai. Como agir ou proteger essa pessoa acolhida na paróquia quando os julgadores entram em ação? Vixe, Maria. Primeiro, né, gente? A gente não. Quando a gente faz isso, é tipo uma mediação de conflitos, né? Quando a gente media, primeiro, a gente não deve ficar nem do lado do A, nem do lado B. Eu não devo ficar nem do lado só dele, nem do lado só dos jogadores. Porque em toda relação, ambas as partes são boas e ruins, acertam e erram. Né? Um relacionamento conjugal não é só o marido que é ruim, a esposa é maravilhosa. Não, os dois acertam e erram. Né? Então, a primeira dica, não fica do lado do que está sofrendo e nem de quem está julgando. Teu papel ali é escutar ambos. Teu papel ali mesmo aquele que está muito doído, dizer, poxa, ok, não é justo, está doendo, mas de repente tu poderia ter evitado isso, né? Então, de repente, vamos trabalhar isso. E aí, para o julgamento, para quem está julgando, você vai dizer, poxa, realmente ele errou. Mas será que também qual foi a intenção lá profunda dele? Né? Aquela velha coisa, né, que a gente aprende na Bíblia, né? É o exemplo de Moisés, né? Que diante de Deus ele defendia o povo, para Deus não ferir o povo. Diante do povo, ele defendia Deus para o povo não parar de ter fé em Deus. E aí, isso aqui é importante, viu? Você que media muito, por favor, cuide de você. Porque isso é uma tarefa muito exigente. Né? Só vá se você realmente estiver bem. Né? Cuide-se primeiro. Né? Reze, durma bem, né? A cruz é daquela pessoa, não é sua. Você vai ser sirineu, mas você não vai ser o crucificado, né? Então, mas é perigoso. Então, tu pode ir, mas veja se você está bem nutrido, bem unido, tá bom?
Vai, chefe. Tem uma outra aqui que é sobre... Cadê? Teria uma pastoral específica para ser um canal de acolhida nesse tipo de assunto? Na verdade, é a oração e aconselhamento, né? Tem, né? Sim, Escuta e a aconselhamento, eu acho, uma coisa assim. escuta e É aconselhamento. Eu já pastoral da vi escuta, eu também, acho que é. eu já vi também em alguns lugares a pastoral da compaixão, entendeu? São movimentos que trabalham, por exemplo, com enlutados, que é outra dor emocional. Gente, tem muita dor emocional. Vale Ó, tem esse livrinho aqui, ó, que é o Serviço de Escuta, ó, que é sobre essa pastoral da escuta. Isso. A gente não falou essa dor emocional, viu, Jean? Talvez fosse muito importante tu colocar aí no cronograma, os enlutados. Tem muita gente que sofre a dor do luto, né? E o luto, vocês sabem que luto é muita coisa, viu? O luto não é só a pessoa que morreu ali, mas às vezes é luto de não poder ter um filho, é um luto, né? Às vezes uma separação, um divórcio é também um luto, Sim, né? É o luto, né, do ninho vazio, né? Os filhos quando vão embora ali é um luto. Então é um tema bem bacana, viu? Assim, de vocês colocarem aí também legal. no cronograma. Quais atitudes e práticas de acolhimento podem ser incorporados nas atividades pastorais para que a dor emocional não seja ignorada, mas sim cuidada? O Wanderson. Certo. Eu acho, viu, assim, a primeira coisa talvez assim, é importante que a gente, talvez assim, tenha até uma equipe que fique focada nisso, né? Quer ficar focada nisso? É realmente saber que aquela equipe vai gastar tempo com o acolhimento, com a empatia, com estar disponível. Porque o que que acontece? Muitas vezes as pessoas vão até nós, os centros paroquiais, né, comunitários, mas um religioso, ele trabalha muito, muito, entendeu? E às vezes ele não para. E aquela pessoa chega ali, mas a pessoa está tão ocupada, né, que não é maldade da pessoa, né? E aí realmente não vai ter espaço para essa pessoa falar da dor dela e ser acolhida, cuidada, né? Sim. Mas porque um religioso ele trabalha muito, ó, e aí eu conto isso, né? Eu já fui missionário, né, da comunidade Shalom, muitos anos, e eu morei muito tempo fora na Itália, e a gente tinha uma das casas da comunidade era um pouco afastada de Roma. Então era tipo uma espécie de sítio, mas era bem na beira da estrada, né? E aí a gente começou a evangelizar, né? E aí aí tinha o Francesco, ele se tornou franciscano, viu? Hoje ele é sacerdote franciscano. E, e ele era advogado, né? E ele passava e ele, né, pensava assim, né, aquela casa de comunidade religiosa grande, né, tudo dividido, as mulheres de um lado, os homens de outro, o casal de outro, a capela, a cozinha, né, todo esse espaço grande. E ele me dizia que ele ficava assim dizendo, gente, o que que esse pessoal faz de manhã? Eu acho que eles ficam ali tomando sol, lendo livro, entendeu? O que que esse pessoal faz de manhã? O que que eles estão fazendo? É que as pessoas conhecem e ficam naquela curiosidade como é a vida privada, né? E aí, quando ele se tornou franciscano, né? Ele já todo de túnica franciscano. Aí ele se encontrou comigo lá em Roma depois de alguns anos, né? E ele disse: Meu Deus do céu, agora que eu estou vendo, né? Porque acorda cedo para rezar, depois tem a faxina, depois tem o café, depois tem a pastoral, depois tem a hora que estudar, depois tem a hora que sair, depois tem a hora que voltar, depois atende um, faz um, aí cuida do dinheiro, pede dinheiro, faz o economato, faz. Então, o religioso ele entra até em burnout, né? E a gente ria muito, porque finalmente ele entendeu que um religioso não passa a manhã ali lendo, entendeu? Assim, tomando sol. Sim. Então,
Mas respondendo, voltando à pergunta, né? É importante detectar isso, se aquela equipe ela vai ter a disposição, disponibilidade protegida só para isso. Porque pode chegar alguém muito adoecido e não é por maldade sua, mas você está tão ocupado com o trabalho, com limpeza, com organização, e aí a gente perde aquela alma, né? E tem uma questão também, né, Rômulo, que Hum. é uma situação onde você vai lidar muito com o fórum íntimo das pessoas, né? Então não dá para você colocar uma pessoa que tem um Sim, perfil muito fofoqueiro, que tem um perfil muito sim, expansivo demais, porque é sim, muito mais sim, escutar do que falar qualquer sim, coisa, né? Assim, sim, tanto que sim, gente. eu faço terapia há muitos anos e a experiência terapêutica é muito interessante. O terapeuta fala muito pouco numa sessão de terapia, né? Ele faz Sim, boas perguntas, na verdade. sim, Então, a gente vê no contexto da igreja, acho que o grande desafio dessa acolhida na dor, na complexidade emocional, é nós prepararmos pessoas que sim, tenham inteligência emocional e maturidade emocional para isso, mas que sim. também tenham essas habilidades básicas, né, Ética. de ética, de respeito e tal. Então, por exemplo, provavelmente na sua paróquia tenham psicólogos, tenham educadores, pedagogos, são pessoas que, na sua maioria, já lidam muito com o fórum íntimo, né? Todo professor já foi um dia, alguém já confidenciou algo a um professor, né? Quem aqui nunca já viveu uma experiência dessa, ou professores, né? Então é importante a gente, às vezes, ver pessoas na própria comunidade que trabalham com isso e tenham esse. Sim, E aí, sim, à luz da graça e à luz da evangelização, fazer o trabalho de escuta e acolhimento. sim, 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 sim. Né, essa questão, gente, a ética, né, principalmente lugares menores, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, muito cuidado, porque entendam, né, a pessoa na dor, às vezes ela está no estágio que ela precisa desabafar e muito provavelmente ela vai falar coisas complexas, sérias, né? E realmente a ética, né? Ela precisa ser bem protegida, né? Assim, em lugares pequenos. Então, por exemplo, jamais, né? Sei lá, dizer nomes, eu atendi isso, dizer nome da pessoa, jamais, jamais, né? E às vezes você que escuta, né? Até a gente mesmo, psicólogo, a gente tem isso. A gente tem o nosso psicólogo, né? Mas a gente, além do nosso psicólogo, a gente tem também o nosso supervisor, que é um psicólogo mais experiente, que a gente leva os nossos casos mais difíceis, que a gente leva aqueles casos que mexem com a gente, né? Então, assim, às vezes, talvez você também precisa compartilhar. Aquilo mexeu tanto contigo, né? E você precisa também botar para fora. Mas aí você precisa ser bem diligente. Com quem eu vou compartilhar, né? Como é que eu vou compartilhar? Não é você na mesa lá de convivência, você tacar a verdade daquela pessoa, jamais, né? Mas caso você não consiga ficar só com você, porque aquilo também mexe com você, você precisa ter muita prudência. Quem é a pessoa que eu vou levar? Eu vou compartilhar. E não expor nunca nomes, né? E etc. Gente, a gente já extrapolou aqui o horário, o Rômulo também tem os compromissos de trabalho. Quero agradecer a todos, dar o aviso paroquial que nós estamos com as vendas do ingresso do Summit. Você que deseja estar no Evangeliza Summit aqui em São Paulo, nos dias 21 e 22 de outubro, uma terça e quarta-feira, nós vamos estar juntos na FAPCOM, falando e aprofundando sobre o tema da acolhida na igreja. Então, é um evento que aprofunda, a gente está trabalhando isso ao longo dessas semanas, mas vai aprofundar ainda mais durante o Evangeliza Summit, então não perca a oportunidade de estar com a gente, é um evento de uma experiência muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, a gente tem a promoção para vocês que participam do Conexão, ao fazer a compra do ingresso pelo link que a gente vai colocar lá no grupo, vocês ganham, além do ingresso, a camiseta, né,
do Nosso Coração Está na Evangelização, aqui a Lindo. camiseta super bonita para vocês usarem já durante o Evangelizar Summit, tá bom? Então, eu vou mandar lá o link no grupo para vocês. Qualquer dúvida pode chamar a gente ali também nas nossas redes, no WhatsApp, também a gente responde vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Semana que vem nós estamos de volta. Eu não lembro agora de cabeça o tema, mas a gente divulga para vocês lá qual é os temas durante a semana, vai mandando lá no grupo e também nas nossas redes, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal.